E lá ele começou a sentir algumas coisas, começou a ficar amarelo como na pintura, comecei a sentir dores. Muito bem. Isso aí. Alguém mais gostaria de contar? Não? Então vamos lá, vamos dar sequência agora. Pessoal, o que que eu vou recomendar para vocês? Depois, nas atividades, vocês vão precisar ler o texto novamente, tá? Como aqui eu fiz só uma leitura para a gente ter um contato com a história, para a gente conhecer a história. Mas depois, na hora de fazer as atividades, vocês vão ter que ler novamente, ok? Para poder entender, para poder compreender, certo? Então vamos lá, ó. Então agora nós vamos para página 83 e 84, que eu vou explicar para vocês as perguntas, tá? As perguntas que vocês vão responder. Eu vou explicar, depois eu vou deixar para vocês responderem, tá? Vai ter um tempinho aí para responder. Olha lá. A primeira pergunta. Releia esse trecho do início do texto. Então, aqui eu tenho esse trecho, que é logo lá no começo do texto, é logo a primeira frase do texto. Ó, eu não sei se eu já nasci desse jeito, ou se eu fui ficando assim por causa do meu amigo pintor. Mas quando eu olho para uma coisa, eu me ligo logo na cor. Então, essa é a primeira frase lá do texto. Ah, que característica o menino afirma ter nesse trecho? Qual a característica que o menino afirma que ele tem nesse trecho? Ó, eu não sei se eu já nasci desse jeito ou se eu fui ficando assim por causa do meu amigo pintor. Mas, quando eu olho para uma coisa, eu me ligo logo na cor. Essa frase mostra qual característica que o menino tem. Aí vocês vão ter que pensar um pouquinho lá para poder responder, tá? Certo? Alguma dúvida? Não. Não. Então, aí, essa pergunta, esse trecho está relacionado com uma característica do menino, que ele tem ali, que ele aprendeu com o amigo pintor. B. Agora, na B, é o que você acha. Então, a resposta você vai escrever o que você acha. Ó, em sua opinião, o menino sempre foi assim ou aprendeu isso com o amigo pintor? Então, na opinião de vocês, será que o menino sempre foi assim? Ou ele aprendeu isso com o pintor? Aí é o que vocês acham sobre isso, tá? É o que vocês entenderam, o que vocês conseguiram compreender, tá? Então, é a opinião de vocês nessa pergunta, certo? Olha o exercício 2. Releia esse trecho. Aqui nós temos 2 parágrafos do texto, tá? 2 parágrafos. E aí nós temos 3 perguntas referentes a esse parágrafo, tá? A. Por que o menino gostava de ouvir o relógio bater? Daí tá aqui. Sublinhe no texto o trecho da história que apresenta essa resposta. Então vocês vão. Por que o menino gostava de ouvir o relógio bater? Tem uma parte lá do texto, pessoal, que fala isso, né? Por que ele gostava de ouvir o relógio bater? Daí vocês vão lá no texto e vocês vão grifar, vocês vão passar um traço nesse pedaço da história que fala sobre por que o menino gostava de ouvir o relógio bater, tá? Então vocês vão ter que ler o texto com calma, com atenção, para identificar qual é esse trecho. Quem quiser, ao invés de marcar lá no livro, copiar o trecho no caderno, também pode. Aí vocês vão colocar atividade 2, página 83, letra A. Aí copia a resposta. Agora, quem quiser só ir lá no livro e grifar, aí tudo bem, pode fazer também. Deu para entender essa? Deu. Deu? Então vocês vão lá no livro, procurar o pedaço do texto que fala o porquê o menino gostava de ouvir o relógio bater. E aí vocês vão passar um traço em cima do pedaço do texto inteiro, tá? Letra B. Por que o menino disse que a batida do relógio no princípio era amarela? Por que ele falou que no começo, quando ele começou a entender a questão das cores,
Por que que ele falou que essa batida do relógio era amarela? Então, vocês vão ter que ler lá no texto, identificar o que que ele colocou em relação à cor amarela e como ele relacionou a cor amarela com as batidas do relógio. Tem um trecho lá do texto que explica isso. Tá? Então, vocês perceberam, pessoal, que todas as questões requer que vocês voltem a ler o texto. Então, por isso que precisa ler várias vezes para vocês compreenderem, tá? Olha lá. No texto, que relação há entre o fato do relógio perder a corda e o amarelo e ficando cada vez mais esbranquiçado? Então, pessoal, qual que é a relação do relógio perder a corda e a cor amarela e ficando cada vez mais esbranquiçado? É qual o fato que é contado no texto que está relacionado com esse fato do relógio perder a corda e ficar esbranquiçado? Tem um acontecimento dentro da história, tá? Que mostra essa relação do relógio perder a corda e ficar esbranquiçado, tá? Então existe aí uma relação, um acontecimento no texto para responder essa pergunta. Pessoal, alguma dúvida? Não. Não? Não. Ok. Então vamos lá. No fim do texto, agora número 3, na página 84, tá, pessoal? Agora lá na página 84. No fim do texto, o menino faz uma relação com a cor branca. O menino relaciona a cor branca a quê? Então, ao que o menino relaciona a cor branca no texto? O que significa a cor branca no texto que ele conta lá? Certo? B. Por que o menino afirma no texto que branco doía mais que preto? Por que ele fala no texto que a cor branca doía mais que a cor preta? Porque se a gente for pegar, pessoal, quando a gente pega as cores, o preto ele quer dizer medo, ele quer dizer, às vezes, escuridão, ele quer dizer sensações ruins. Só que lá no texto existe uma outra relação que o menino conta das cores que ele aprendeu. Então, qual né? Por que o branco, então, doía mais que o preto? Tá? Então, vocês precisam voltar lá no finalzinho do texto para ler. Letra C. O fato de o menino relacionar as cores aos sentimentos que tinha pela morte do amigo contribuiu para que ele compreendesse melhor os seus sentimentos? Confundiu ainda mais o menino, pois as cores não têm relação com os sentimentos? Aí, pessoal, uma das duas é a correta. E aí vocês vão marcar um X em qual é a correta. Certo até aí? Sim ou não? Sim. Sim. Agora, pessoal, na 4, tá lá. Complete a tabela de acordo com o texto, relacionando cada cor da paleta ao sentimento correspondente. Então, olha lá. Contentamento, alegria. Qual cor lá no texto que era relacionado com alegria? Amarelo. O amarelo, isso. Aí, ó, solidão, silêncio, Branco. branco. A dor, mais que o preto, branco. Aí depois, a dor, mais que qualquer cor, Amarelo. amarelo. Desânimo, Branco. na verdade, o desânimo, pessoal, lembra? Fala que o desânimo aparece, ainda o relógio está meio amarelo, meio esbranquiçado. Então, é um amarelo esbranquiçado. Daí aqui, dor, menos que o branco e o amarelo. Hã? Preto. O preto, isso. Então, vocês vão completar o quadro com as cores relacionadas com os sentimentos, certo? Pessoal, agora, olha lá. O que eu vou... Ó, já acusou aqui que nós temos 10 minutos na nossa aula, nesse vídeo. Vamos lá. Agora, a tarefa de português, até anotem aí no livro. O que vocês vão fazer?
O exercício 5 da página 84 vai ficar de tarefa, que ele começa ali no final da 84 e depois vai lá na 85, letra A e B. Então, marca aí. Exercício 5 é tarefa, que vocês vão fazer com calma depois, tá? Letra A e B na 85. Certo? E também vocês vão fazer o exercício 6, 7 e 8 como tarefa. Que aí vai ser para amanhã esses exercícios, tá? Para hoje é até o exercício 4. Depois, os 5, 6, 7 e 8 é para amanhã. Já anotem aí. Então, ó, vou voltar aqui para a gente ver. Exercício 5, página 84, e continuação do exercício na 85. E depois, exercício 6, 7 e 8, na página 85. Então, são esses 4 exercícios, que são exercícios que estão relacionados com o texto do meu amigo pintor. Certo? Professor, Oi? são A, B são tarefa. Isso, o 5, né, na 84, A e B do 5 é tarefa. Aí 6, 7 e 8, tarefa também. Praticamente a página 85 inteira é tarefa. Então vocês podem anotar. Certo? Pessoal, ficou alguma dúvida do que nós falamos? Não. Hein? Não. Não? Vamos lá, uma dica que eu vou passar para vocês. A hora que vocês forem fazer a leitura do texto novamente, se tiver alguma palavra além daquelas que já aparecem com significado, se tiver alguma palavra que vocês não conheçam, marquem essa palavra aí no texto ou anota no caderno para depois procurar o significado dela. Tá? E vocês utilizem um dicionário na internet para procurar o significado dela, certo? Pessoal, o que vocês acharam da história? Legal. É uma história legal, né? Ela mostra para nós bastante coisa legal, ela ensina bastante coisa, né? A gente a entender um pouquinho mais das cores, a gente vê que as cores podem nos mostrar muito mais do que às vezes a gente acha, né? Mostra também aquele sentimento da amizade, né? Que a gente pode aprender muita coisa legal com amigos que valem a pena, né? Então, tem bastante coisa legal para a gente aprender com essa história. E aí, depois, se eu conseguir achar o livro, eu aviso vocês e coloco lá no Google Class, certo? Ok? Pessoal, todo mundo entrou no Google Class, ó, já vi que tem 14 alunos inscritos, hein? Tá crescendo. Cada dia mais está crescendo. Deixa eu já aproveitar que a gente tem aí 5 minutinhos para terminar, porque daí depois a gente vai fazer o seguinte, terminando esse, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem a atividade de português, e aí depois eu volto para a gente fazer matemática. Porque hoje matemática é só exercício, tá? Então, pessoal, Professor, eu não ouvi que passou um caminhão aqui. eu falei que eu vou mostrar para vocês, depois eu vou dar um tempo para vocês fazerem essas atividades de português, da 1 até a 4, e aí depois nós vamos para matemática, tá? Que esse vídeo está quase acabando, que são 40 minutos. Pessoal, só presta atenção, ó, olha lá. A aula de português de hoje já está no Google Class. A de matemática daqui a pouco já vai aparecer também. Tem essa daqui, ó, que está programado para sexta-feira aparecer para vocês, que é uma atividade diagnóstica, que nessa atividade tem questões de português, matemática, inglês, arte e educação física. É um formulário também que vocês vão entrar e vocês vão responder. Vale como atividade para nota também,
tá? Então, vocês vão fazer igual às outras atividades de formulário, responder, e vocês têm uma semana para responder. Vocês têm até o dia 16, então tem de sexta-feira agora até sexta-feira que vem para responder essa atividade diagnóstica. Só que ela vai estar disponível para vocês amanhã, tá? Não, a partir de sexta-feira, desculpa. A partir de sexta. Hoje vai entrar para vocês também a atividade teste de ciências, tá? Para vocês fazerem que vale nota também. Então, tem a atividade teste de ciências, que vai aparecer para vocês depois das 11 horas, lá no Google Class, ok? Pessoal, vocês estão conseguindo mexer com o Google Class, achar as atividades? Quem está entrando para ver? Sim. Sim, é fácil, né? Porque tá tudo marcadinho ali, é só vocês entrarem e ver a atividade, né? Fica bem fácil. Ó, a de português de hoje já tá ali, ó. Aqui, tá? Certo? Então, ó, pessoal, agora são 9h33. Eu vou dar aí uma meia hora e até mais ou menos umas 10 para vocês fazerem essa atividade de português, certo? E aí, quando for 10 horas, eu mando o link para a atividade de matemática. Pode ser? Professor, Oi? é para fazer todas as de português? Da 1 até a 4. Atividade 1, 2, 3 e 4 para fazer. Agora. Tá? 1, 2, 3 e 4. A 5, 6, 7 e 8, vocês podem fazer depois, podem fazer à tarde, podem fazer à noite, tá? Porque daí é só para amanhã. Para hoje, é a 1, 2, 3 e 4. Ok? Sim. Alguma dúvida, pessoal? Não. Não? Não. Certo. Então, ó, eu vou encerrar essa. 10 horas eu mando o link para a parte de matemática. Pode ser? Combinado? Tá. Então, ó, qualquer dúvida, vocês me chamem lá no WhatsApp, tá? Que daí eu tiro a dúvida da atividade para vocês em português. Ok? Sim. Então, daqui a pouquinho, 10 horas, eu mando para vocês de matemática o link para a gente fazer a aula de matemática. Tá? Então, até daqui a pouco, pessoal. Até. Ô, professor, Oi? se quiser fazer a que você falou pra gente fazer de tarefa, pode fazer agora? Não, deixa para fazer depois, porque não vai dar tempo de fazer todas. Daí deixa para fazer depois. Tá? Por quê? Porque vocês vão ter que fazer com calma. E a questão 5, 6, 7 e 8, ela exige um pouquinho mais de leitura, um pouquinho mais de tempo, e não dá tempo de fazer até a aula de matemática. Tá? Então, faz agora a 1, a 2, a 3 e a 4, e aí deixa para fazer as outras à tarde, à noite, tá? A hora que ficar mais tranquilo. Certo? Então, pessoal, até daqui a pouco, viu? Vou encerrar, já falta menos de 1 minuto aqui. Daí eu já mando 10 horas de matemática.